Agostinho e a graça irresistível, de corruptione et gratia. Meu Deus do céu, olha como é que eu estou gastando meu latim. Anos 427, o relógio que me atormenta. Vamos lá. Devemos distinguir duas espécies de assistência: a assistência sem a qual é impossível realizar determinado propósito, e a assistência que de fato suscita e realiza tal propósito. Assim, por exemplo, sem alimento não é possível viver, mas nem por ser um alimento proveitoso e vivificante sobreviverá o homem decidido a morrer. No caso da salvação, uma vez concedida a quem dela carecia, para sempre está salvo. Viu? Não é coisa de Batista não, Fernando. Isso aqui, ó, Agostinho, lá atrás, entende? O pessoal fica com bronca de Batista por causa desse negócio. Esta é uma assistência simultaneamente sine qua non e quo. Ixi, é latim, gente. O primeiro homem foi criado em estado de justiça e bondade. Recebeu a possibilidade de não pecar, posse non pecare, de não morrer, posse non morri, de não decair do estado de graça, de não decair do estado de justiça, posse non cadere. Acrescentou-se-lhe ainda ajuda para perseverar. Esta ajuda, no entanto, não foi de tal natureza que forçosamente levaria a perseverança, de fato, mas simplesmente porque sem ela de modo nenhum podia perseverar, por muito que o quisesse. Entretanto, no caso dos santos predestinados ao reino de Deus pela graça divina, a ajuda concedida para que perseverassem não foi aquela dada a Adão, mas uma ajuda especial, comportando forçosamente a perseverança de fato, sendo de tal maneira forte e eficaz, que os santos não podiam fazer outra coisa senão perseverar de fato. Então, por exemplo, Adão, ele teve condições de não morrer, ele teve condições de, deixa eu ver aqui, ele teve condições de viver em justiça, de viver em bondade, de não morrer, de não pecar, de não decair do estado de justiça. Mas ele, por exemplo, não foi dotado de uma certa perseverança para caminhar, mas a perseverança dele foi uma perseverança normal. No caso dos salvos, já é uma perseverança plus, é uma perseverança aditivada, ou seja, você não tem outra saída senão chegar lá. É nessa hora que o pentecostal pira, é nessa hora que o arminiano se sacode, entende? Que é o seguinte: não tem outra coisa que um caroço de manga possa vir a ser senão uma mangueira. E o batista gosta. Tô salvo, sempre salvo, que delícia. Mas vamos que vamos, com todo respeito aos arminianos, ó, né? E vamos lá. E nesse caso, aí nessa hora o pentecostal está me assistindo e fala assim: vai vendo, vai vendo. Então, seguindo aqui, perdão, gente boa, perdão. Então, depois, meu santo, você pode pegar aquela garrafa de água azul que eu deixei lá embaixo, por favor? Tá bom? A gente sempre pede o mais novo, eu acho que você é o mais novo. Você tem cara de mais novo. Aí nesse caso, né? Não, aí tá estragado, aí tem mais de 28, com certeza. Então, depois de predestinado, não teriam perseverado de fato se não tivessem recebido ao mesmo tempo o poder e o querer. De tal maneira foi-lhes inflamada a vontade pelo Espírito Santo, que podiam precisamente porque queriam, e queriam porque neles Deus operava o querer. Olha aí. Mas se na fraqueza profunda de sua condição mortal, fraqueza tal que não dá lugar à jactância, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então aquele negócio, se o camarada é um predestinado muito metido, filhão, acho que está indo para o céu errado, hein? Então vamos lá, na sua própria vontade fosse abandonada sem ajuda, de modo que se eles quisessem, pudessem continuar no amparo de Deus, sem o qual não podiam perseverar, e se Deus não tivesse operado neles o querer em meio a tantas fraquezas, sua vontade humana teria fraquejado e não teriam sido capazes de perseverar até o fim. Eles falhariam no querer por causa da fraqueza, ou sua vontade seria tão fraca para assegurar sua própria realização. Porque a fraqueza do querer humano foi concedida. Esse A aqui é com um sinal indicador de crase, tá?
para a fraqueza do ser humano foi concedida uma ajuda que a capacitou a ser invariavelmente, irresistivelmente influenciada pela graça de Deus, para que, fraca como era, enfrentasse e vencesse qualquer adversidade. Desse modo, a vontade humana, embora muito fraca e impotente, situada num nível tão baixo de bondade, é só ver as reuniões de liderança, perseverou pelo poder de Deus nessa bondade, enquanto que a vontade do primeiro homem, embora forte e sadia, situada no nível mais alto de bondade e possuindo o poder de escolher livremente, não perseverou nela. A razão foi que, mesmo não faltando a ajuda de Deus, tal ajuda era apenas um auxílio, sem o qual a vontade não podia perseverar. Por muito que o quisesse, não foi aquele auxílio mediante o qual Deus opera o homem a querer. Deus, sem dúvida, deixou o mais forte fazer o que queria e reservou ao mais fraco o seu próprio dom, em virtude do qual mais irresistivelmente buscaria o que é bom e mais irresistivelmente se recusaria a abandoná-lo. Percebe? Ou seja, o homem lá antes da queda, ele era mais forte, mas ele não tinha aquela perseverança tipo A. O homem de hoje é mais fraco, mas ele tem a perseverança nível top, entende? Então é uma outra situação. E aí, nesse caso, o que acontece? A gente, com certeza, a gente presta muito menos que Adão, mas a gente tem uma capacitação que Adão não teve. Raciocínio de Agostinho, certo?